Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, assentado na coletoria. Jesus lhe disse: "Segue-me." Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com ele. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: "Por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores?" Jesus respondeu: "Os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão." Palavra da salvação. No Evangelho de hoje nós vemos a conversão de Mateus. Veja que ali alguns fariseus e alguns mestres da lei vão questionar por que Jesus Cristo anda e faz refeição com um cobrador de impostos. Aqui nós temos uma figura que é o cobrador de impostos, que é uma figura interessante dentro da cultura de Israel. O cobrador de impostos é considerado um traidor da sua pátria, porque o cobrador de impostos geralmente é um judeu que cobra imposto do seu próprio povo para o Império Romano. Por isso que existia uma crítica muito pesada sobre os cobradores de impostos e eram reconhecidos como pecadores públicos, porque eles faziam o mal para o seu próprio povo. Mas veja que Jesus Cristo, nesse Evangelho, ele vai fazer um chamado que é importante porque é um chamado que toca no mais profundo daquilo que é a alma humana. Aqui, Levi, o cobrador de impostos, ele representa um anseio do coração do ser humano. Porque todos nós, que muitas vezes não adentramos naquilo que é uma vida religiosa ou não adentramos naquilo que é a concepção verdadeira da vida cristã, começamos a dar passos num caminho de seguimento de Jesus Cristo, mas começamos a dar esses passos, mas através de uma vida mercenária. Porque nós fazemos coisas e achamos que temos direito de outras coisas. Começamos a ser esses cobradores de impostos. E aqui está o grande perigo da vida cristã, porque a vida cristã é uma vida de generosidade e não uma vida mercenária. Por isso que nós vemos diante dessa realidade aquilo que é a obra de renovação que Jesus Cristo realiza no coração do ser humano. Por isso que esse Evangelho ele é uma imagem desse chamado e dessa correspondência do coração humano à vontade de Deus. Por isso que o Evangelho ele vai iniciar. Jesus viu um cobrador de impostos chamado Levi sentado na coletoria e Jesus fala só uma única coisa: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Veja que aqui nós temos como que esse chamado de Deus para Levi. Assim também nós fomos chamados e do mais profundo da nossa alma, do nosso coração, nós nos sentimos atraídos por Deus, atraídos por Jesus Cristo para o seguimento. Depois, Levi ele vai preparar em sua casa um grande banquete para Jesus. Aqui começa também essa correspondência da nossa vida para com aquilo que é a vida proposta por Jesus. Porque a partir desse chamado nós somos ali impelidos e impulsionados a preparar
um banquete para Jesus Cristo, dentro da nossa alma, dentro do nosso próprio coração. Por isso que nós precisamos cada vez mais ter essa docilidade, porque o banquete tem um símbolo importante, escatológico, porque simboliza a união perfeita. O banquete simboliza a Eucaristia. O banquete ele simboliza a união mística. Preparar um lugar para um banquete para Jesus dentro da nossa vida interior significa preparar a nossa casa interior para que Jesus Cristo entre, para que Jesus Cristo habite. E assim nós vemos no decorrer do Evangelho, Jesus adentra aquele lugar para aquela refeição. Depois, sendo questionado por aquela realidade de sentar-se dentro da casa de um pecador público, Jesus Cristo ele vai nos dar esse grande ensinamento dizendo: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Veja que Jesus Cristo, aqui ele coloca essa intenção. O chamado dele para a nossa vida é para a conversão, para a mudança de vida. E ele é esse médico que cura no mais profundo do nosso coração, da nossa alma, aquilo que são as nossas dificuldades interiores, aquilo que é as nossas feridas interiores, para que possamos realmente deixar de ser traidores da pátria. E traidores da pátria significa deixarmos de ser traidores daquilo que nós recebemos, talvez na nossa infância, que é o batismo. Porque nós, quando batizados, fomos feitos e tornados cidadãos do céu. E nós precisamos realmente dar valor a essa cidadania. Precisamos retornar a essa vida de unidade com Deus. Precisamos retornar a essa consciência da nossa vocação. Jesus realiza essa obra de mudança na nossa vida. Por isso que nós precisamos, para a conversão, sermos capazes de nos reconhecer doentes, para que assim realmente possamos receber o divino remédio daquele que é o divino médico. Precisamos realmente acolher e corresponder o chamado de Jesus Cristo para a nossa vida, que é esse chamado de seguimento, esse chamado de conversão. Precisamos preparar a nossa casa para dar um banquete a Jesus Cristo, para sermos capazes de convidá-lo para morar, para sentar, para conviver, para fazer uma refeição dentro de nós, para que possamos realmente ter esse momento de intimidade, que é um símbolo da vida eterna, mas dessa vida eterna começada já nessa terra pela unidade e a intimidade com Deus através do convívio com Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.